Você precisa repetir as coisas. A mudança que você quer ver na sua vida, ela vai acontecer a partir de repetições. Você, principalmente se você está saindo de uma condição ruim, por exemplo, você viveu alguma coisa ruim e precisa melhorar. Às vezes tem coisas que são difíceis de você se desvincular. Se desvincular, por exemplo, eu falo aqui de relacionamento porque às vezes as pessoas ficam muito presas a relacionamento. E a pessoa não consegue ir pra frente com aquilo. Tem gente que não consegue nem se relacionar com outra pessoa. Se você começar a entender sobre o repetir, eu, eu quero sair dessa situação, seja o que for, seja o que for. A pessoa que quer emagrecer, pessoa que quer engordar, pessoa que quer, sei lá, ser regular com o cuidado, o autocuidado, cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua imagem. Você precisa repetir. Pessoas que querem romper o cordão umbilical com o pai e com a mãe. Você precisa romper com isso. Precisa romper. No primeiro momento, vai ser o quê? Vai ser difícil por quê? Você vai se recordar logo da alimentação, você vai se recordar da casa, você vai se recordar daqueles anos que você passou ali. Vai ser difícil para você se desvincular daquilo. Você vai precisar fazer o quê? Repetir. Repetir. Repetir, 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 repetir. Quando eu saí de casa, quando eu saí de casa para jogar futebol, eu me recordo era em 1999. Saí de casa para jogar futebol. Atravessei um estado, foi interestadual, saí de um estado para o outro. A minha mãe pirou. Minha mãe pirou. Mas, e para mim, e confesso que para mim também foi difícil. Para mim também foi difícil, por quê? Porque primeiro que eu achava que a única comida que eu ia gostar seria da minha mãe. Primeiro que eu achava que a casa, outra casa para me adaptar, eu tava indo para morar em alojamento, eu não ia conseguir me adaptar, não ia conseguir dormir. Cara, os primeiros dias eu até senti um pouco, mas depois eu fui repetindo, 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 repetindo. Quando eu fui ver, né, eu já estava adaptado a ficar fora de casa. E aquilo ali para mim foi muito importante, por quê? Porque ali uma chave virou internamente. Eu comecei a romper com a minha família, porque eu precisava fazer isso. Um grande crescimento que eu tive foi quando eu fiz esse rompimento. E eu era muito jovem. E às vezes a gente acha que esse rompimento ele tem que acontecer só quando nós estamos lá bem maduros, ou só quando nós vamos nos casar. Sim, e não, né? Depende também das condições. Tô falando aqui porque você não tem condições financeiras para arcar com a sua vida, você vai romper da sua casa. Mas é preciso ir tomando consciência disso e repetindo isso. É preciso ir buscando meios para que isso aconteça é, na sua vida e você vai ganhando autonomia. Quando, quando o cordão umbilical ele não se rompe emocionalmente, por exemplo, você o tempo todo tem a tendência de ficar na juventude ou então na vida infantil. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Para você sair disso, de uma situação emocional, espiritual, psíquica, afetiva, é, coisa de vício, você vai precisar repetir, 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 repetir. O título desse vídeo vai ser Repita quantas vezes necessário. Repita, repita quantas vezes necessário. Principalmente se você está vendo que aquilo vai construir em você uma pessoa melhor. No desenvolvimento, no seu desenvolvimento como pessoa, para você se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor. Repita, 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 repita. Não fica floreando as coisas, querendo procurar coisas. Vai repetindo, vai repetindo. Eu estava aqui olhando, pesquisando aqui, né? E eu lembrei dessa palavra neuroplasticidade cerebral.
Aí eu falei assim: "Caramba, eu me lembrei que uma vez eu vi um neurocientista falando sobre neuroplasticidade, e ele falava sobre essa questão da repetição, que o cérebro ele se adapta, o cérebro ele se acostuma, o cérebro ele tem a capacidade de transição, de mudança e de adaptação". Aí eu estava olhando aqui, o que que é neuroplasticidade? É a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar, adaptar e criar novas conexões neurais. Aí, aqui na pesquisa discorre sobre criações de novas vias neurais, né, reorganização, fala sobre, por exemplo, recuperação de lesão, se a pessoa se lesiona e ela precisa fazer um processo de fisioterapia para poder se retomar o movimento. A neuroplasticidade é gerada por isso. Mas aí eu fui discorrendo aqui na pesquisa e vi que assim uma coisa, cara, que a neuroplasticidade traz como importância a adaptação. Permite ao cérebro se ajustar a novos desafios e ambientes ao longo da vida. Se, se adaptar, se ajustar a novos desafios e ambientes ao longo da vida. Aí, isso me pegou e eu quero pegar você aqui também com esse vídeo. Por quê? Porque a neuroplasticidade, ela te dá a capacidade de se adaptar a novos ambientes, de se adaptar a novos desafios. Às vezes você está com medo de uma coisa, você não se lança porque o novo. Mas se você for repetindo aquilo, se você for se permitindo viver aquilo, você vai vencer. Você vai conseguir transpor esse lugar que hoje você tem medo de sair, tem medo de avançar. E às vezes, quando eu falo esse lugar, não é só um lugar geográfico onde você esteja, mas um lugar interior, aonde as coisas dentro de você talvez estejam desorganizadas, talvez você vai precisar gerar movimento na tua vida. Gerar um movimento. Movimento de procurar pessoas, movimento de procurar uma mentoria, né? E aqui eu posso ser seu mentor. Movimento de procurar uma terapia, movimento de procurar movimento, você fazer movimento na tua vida. Às vezes o movimento vai acontecer na sua vida onde você vai procurar alguém para você conversar. Às vezes o movimento vai acontecer de você procurar uma atividade física, cuidar do teu corpo. Às vezes o movimento vai acontecer de você retomar uma conversa difícil que você no meio do caminho não não deu prosseguimento àquilo. Esse tipo de realidade vai fazendo o seu cérebro se adaptar. O que que é essa adaptação? Repito, permite ao cérebro se ajustar a novos desafios e ambientes ao longo da vida. Isso é para toda a sua vida. Então, comece a pensar assim: eu eu começo as coisas e vou repetindo. Aí você vai perceber isso. Se você começa as coisas e você vai repetindo, ou se você começa as coisas e você para. Porque às vezes você começa algo e se um negocinho não deu certo, você para. Se uma coisinha não deu bom, você para. Quando, quando na verdade, o que você deve fazer é repetir. Entenda uma coisa. O, o fato de você repetir uma ação, vai fazer a sua adrenalina baixar, vai fazer as suas realidades emocionais baixarem. E é ali onde você consegue construir algo sólido, onde você consegue construir essa adaptação, porque o cérebro se ajusta com as repetições. A neuroplasticidade, ela vai acontecer à medida que você for repetindo. Quer sair de um vício? Tem gente que tem vícios. Vício de bebida, vício de droga, vício de masturbação, vício. E esse vício
ele prende você de uma tal forma que isso implica em diversas situações na tua vida. Então, começa a olhar para aquilo que você tem como objetivo de transformação, objeto de transformação. E aqui eu digo para você olhar para você, não olhar para ninguém. É o que você pode fazer. Às vezes, o que está faltando para você é um posicionamento, vamos dizer assim. Que você precisa se posicionar diante de alguém, mas você tem medo daquela pessoa te deixar. Ou então você tem medo daquela pessoa ficar zangada com você. Ou então você tem medo daquela pessoa ficar enfesada com você. E você ainda não fala, que o negócio tá engasgado aqui no teu pescoço, porque você não fala porque você acha que a pessoa vai te destratar. Só que experimenta dar o passo, falo hoje. Experimenta dar o passo amanhã, falo amanhã. Porque é isso que vai gerar essa adaptação no seu cérebro. Porque tudo isso está ligado à tua maneira de pensar. Às vezes o outro ou a outra está esperando, sabe o quê? Você se posicionar mesmo. Está esperando você falar. Está esperando você se dizer. E você está assim, mas se eu me disser, será que se eu me disser, a pessoa vai fazer o quê? Tá tudo no campo da especulação. Tá tudo no campo da imaginação. E no campo da imaginação, deixa eu dizer uma coisa para você, no campo da imaginação, nada vai acontecer. No campo da imaginação, não há produtividade. No campo da imaginação, não há realidades concretas. Quanto mais você ficar no campo da imaginação, menos você vai repetir. Porque só imaginar não gera ação. Só imaginar não gera movimento. Só imaginar não gera concretude da realidade. O que você precisa fazer é indo para a realidade concreta e repetir. Ler, por exemplo. Eu tenho aqui livro ali. Eu tenho a internet aqui. E, e a partir dessas leituras, a partir das coisas que eu vou vendo aqui, a partir dos recursos que eu vou tentando desenvolver, eu vou e trago aqui um assunto porque eu estou vivenciando isso. Isso aqui eu vou vivenciando e vou repetindo. Vou repetindo. E vou trazendo aqui, ó, você pode perceber que por mais que eu tente trazer conteúdos novos aqui, tem hora que eu falo a mesma coisa. Mas eu vou repetir mesmo, vou repetir que eu gosto da minha família, vou repetir. Você vai ouvir muitas vezes que eu sou um cara família, você vai ouvir muitas vezes que eu sou católico, você vai ouvir muitas vezes que eu me confesso, você vai ouvir muitas vezes que eu vivo uma espiritualidade profunda, você vai me ouvir muitas vezes que eu faço atividade física. Você vai me ouvir muitas vezes que eu sou formado em educação física e hoje sou terapeuta e treino pessoas com isso. Você vai me ouvir muitas vezes falar sobre crenças que você tem. Você vai me ouvir falar muitas vezes. Eu vou repetir isso, eu vou repetir. Eu vou repetir por quê? Porque eu sei que é a repetição que eu preciso. Desculpa, estou aqui com o nariz um pouco irritado. Mas é a repetição que eu preciso. Você vai me ouvir dizer, repetir que eu vou à missa diariamente. Eu vou à missa diariamente. Eu repito, eu vou. Esses dias eu até falei com minha esposa. Esses dias eu fui à missa aqui na minha cidade, 6:30 da manhã. E quando deu, eu fui à missa, né? Eu me lembro que eu cheguei um pouquinho antes, me confessei, fui à missa, participei da missa e rezei o meu terço e já tinha feito estudo bíblico. Aí, quando deu ali por volta de umas 9, 10 horas, mas sei lá, 9, 10 horas, quase 11. Eu passei no supermercado que minha esposa mandou uma listinha pra mim. Depois que eu saí do supermercado, eu falei assim, caramba, tô com vontade de ir na igreja de novo. Aí depois vem aquela coisa assim, você foi à igreja hoje? Foi à igreja? Você rezou hoje, né? Eu acredito que é a ação do Espírito Santo que veio e fala assim, ei, você já fez isso hoje. Mas ao mesmo tempo, me veio aquela coisa de repetir. De querer, de querer, de querer, de querer. Eu quero viver uma vida assim. Esse tipo de realidade me traz sentido. E veja que não tem emoção nenhuma.
Eu já caminho na igreja, eu já caminho com Deus desde, sei lá, desde do ano de quando eu comecei quando eu saí de casa, ano 99, quando eu comecei a jogar futebol, alguma coisa assim. Então, eu já caminho com Deus desde e ainda assim, eu quero estar indo. Eu quero repetir, porque eu quero crescer espiritualmente, porque eu quero ver uma vida pura, uma vida santa, não ingênua, tá? Não é ingênua, mas eu quero viver uma vida em Deus. As coisas que eu faço, o meu trabalho aqui com você, a minha família, tal, essas coisas eu amo fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de me entregar a isso. Mas tudo isso por quê? Porque eu vou repetindo e vou entendendo o processo. E eu só tento o máximo prestar atenção para que as coisas não fiquem mecânicas. O fato de você repetir ações para você progredir não significa que tenha que ser algo mecânico. Algo mecânico. Ah, tá bom. Por exemplo, agora são 3h57 da manhã, eu estou aqui produzindo conteúdo para você. Se eu não te falo a que horas tem, você não ia saber. Pelo meu entusiasmo, pela minha alegria de estar aqui produzindo um conteúdo. Eu peço a você para dar um like, porque eu quero que você entenda isso. Entenda isso. Eu estou aqui porque eu estou aqui propositalmente. Estou aqui porque eu quero. Estou aqui porque eu sei que essa mensagem, ela pode impactar a tua vida e pode trazer sentido para você. E fazer você olhar para a tua vida e falar assim, a vida vale a pena. Se eu não te falo isso, o horário, você não ia nem imaginar. Mas eu tô aqui repetindo. Eu tô aqui repetindo. Eu tô aqui dizendo para o meu cérebro o seguinte: você consegue se adaptar a realidades desconfortáveis. Você consegue se adaptar a desafios. Você consegue se adaptar a ambientes. E isso pode acontecer ao longo da tua vida, da minha vida. Ah, cansa, cansa. Daqui a pouco eu vou dormir. Vou dormir, vou dormir. Hoje é sábado, hoje, na verdade, hoje é domingo, né? 21 de dezembro de 2025. Então, eu tô aqui por quê? Eu tô repetindo. Eu tô me trabalhando. Hoje, depois do almoço, na parte da tarde, eu dormi, porque eu já sabia que ia ficar um pouco até mais tarde, produzindo conteúdo, lendo, preparando os meus projetos aqui para o ano de 2026, que ano 2026 agora vai, para mim, vai ser um ano de decisões, um ano de, de, é, de avanços, um ano de neuroplasticidade, porque eu vou precisar repetir muitas coisas no ano de 2026. Então, eu já estou em 2025 pensando isso, porque 2026 pode dar uma grande virada na minha vida, e é isso que eu quero, mas para isso eu estou aqui, ó. Eu estou aqui repetindo coisas. Então, aquilo que você precisa repetir, repita, repita, porque é a repetição que vai gerar adaptação, é a adaptação que vai te gerar os ajustes aos novos desafios, aos novos ambientes. Qual o desafio que você está vivendo hoje? Talvez os desafios que você esteja vivendo hoje estão sendo muito dolorosos, porque você não entendeu que você está num processo de adaptação, de sair de uma zona para entrar em outra. Isso é desconfortável, isso é, precisa de uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, como não aconteceu ainda, faz você regredir ao invés de você progredir. Insista na repetição. Insista na repetição, porque essa repetição vai te levar aonde você quer chegar. Agora, se você não repetir, a tendência é você regredir. Regredir em relação àquilo que é o teu objetivo, que é o teu foco, o para quê, o porquê de você está fazendo o que você está fazendo. Eu estou falando aqui de coisas meio que abstratas, mas você vai conseguir inserir isso na realidade que você está lutando para mudar e para melhorar. Talvez seja no relacionamento, talvez seja com você mesmo, talvez seja no trabalho. Às vezes você quer sair do teu trabalho, você quer uma carreira nova, você vai precisar fazer o quê? Não estou dizendo que você vai largar logo o seu trabalho, mas você vai precisar fazer uma atividade nova. Fazer uma atividade nova com a atividade que você já está fazendo e repetir, e repetir, e repetir. Porque essa repetição vai gerar para você essa neuroplasticidade. Vai gerar adaptação no seu cérebro. Seu cérebro vai se acostumar, vai fazendo que ele vai se acostumando, vai fazendo que ele vai se acostumando.
Daqui a pouco você vai passar 1 ano, vai passar 6 meses, você vai falar assim: "Caraca, mudei. Caramba, eu mudei, eu consegui mudar. Caramba, eu consegui aquilo que eu achava que não ia dar, mudei. Agora eu tô aqui". Então, siga firme, repetindo, insistindo, insistindo, insistindo nas coisas que você tem aí como objetivo, para que você consiga, de fato, alcançar aquilo que você está se propondo a fazer, está se propondo a mudar. Ou seja, uma mudança pessoal, autoconhecimento. Vai, continua, não desista não. Grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu comentário, caso você queira comentar alguma coisa. E estamos juntos. Fique com Deus e até mais. Valeu!